Quando a gente vê uma estrada sendo construída, nem imagina os problemas que são enfrentados e as soluções que precisam ser encontradas. Trabalham na obra um grande número de pessoas, algumas da própria região e outras de lugares distantes. As pessoas que vivem no entorno da obra também estão em contato direto com as mudanças que estão por acontecer. Percebe? Quando falamos de construção de estradas, estamos também falando de pessoas. E quando o assunto é gente, estamos falando das histórias que essas pessoas carregam, suas tradições e cultura. É aí que entra o trabalho de educação ambiental e patrimonial. Para intervir em uma região, criar e refazer caminhos, além do cuidado com a preservação ambiental, é importante despertar os indivíduos para a valorização de sua cultura e sua história. Todos querem o desenvolvimento, sim, mas a identidade cultural, essa herança deixada pelos nossos avós, tem que ser mantida e preservada. Partimos desse conhecimento do que somos para construir nossas vidas. Todos os bens que têm referência à identidade, à memória, são o nosso patrimônio cultural. A esse patrimônio somam-se formas de expressão, como nossa música, nossa dança, nossa culinária. Além disso, as obras, edificações como as igrejas, as paisagens e até os vestígios que encontramos de comunidades que já viveram em nossas terras fazem parte de nosso patrimônio cultural. Quando o empreendimento encontra regiões com potencial arqueológico, com objetos que contam um pouco de nossa história, são realizadas atividades com os trabalhadores e com as comunidades, para que reconheçam, valorizem e saibam como proceder. Sempre se confundem muito o que é arqueologia com outras ciências, tipo paleontologia e até mesmo biologia, mas a função básica da arqueologia é trabalhar com o homem do passado. Um indivíduo que, apesar de ter deixado eventualmente escritas e documentos oficiais, muito da vida dele não é registrado em papel. Então a função da arqueologia é justamente trabalhar com elementos, principalmente elementos materiais, que possam nos dar informações outras em relação não só ao cotidiano desses mesmos indivíduos, como também descobrir o seu modus vivendi. O trabalho de educação ambiental e patrimonial inclui todos os segmentos da comunidade na preservação do patrimônio cultural. A ideia é ouvir todos os envolvidos com a rodovia, para então criar ações conjuntas e fortalecer projetos que já estão acontecendo. Essa construção em que nós estamos, o início dela é de 1732. A partir de 1850, nós temos pessoas residindo aqui e trabalhando para o desenvolvimento dessa região. Quando nós olhamos para todo esse conjunto, nós vemos que ele foi muito bem preservado até hoje, especialmente aqui na Matriz e na Capela de São João Batista. Por isso, é um patrimônio inestimável para toda essa região. Quando você faz uma visita à nossa igreja, que você mostra à criança o trabalho das pessoas daquela época, eles ficam encantados. Quando vê que aquilo é madeira, que isso é pedra, que isso é pintura em policromia, que isso é ouro e que foi o homem que fez, porque eles veem tudo aquilo ali e às vezes não conseguem imaginar que foi uma pessoa que construiu. Essa escola ela tem a intenção de preservar um grande patrimônio da cidade, que é a vocação musical. Que é mais interessante nessa vocação é a vocação cultural da cidade como um todo, a vocação de educação e cultura da cidade. Pelo menos na minha família, a gente já é a 5ª geração de pessoas trabalhando com educação e cultura. A gente vem trabalhando
conscientização do nosso patrimônio, conscientizar o povo de que isso é nosso e que isso mantém uma história, uma tradição, uma cultura, e que só mantendo esse patrimônio, tanto material e imaterial, é que nós teremos uma história concreta para passar aos nossos filhos, aos alunos, aos netos, àqueles que virão. Nossa igreja, que é o nosso patrimônio, a estação, que é um patrimônio nosso, temos os prédios que têm que ser preservados. O próprio prédio da prefeitura é um que deveria entrar nessa lista. Assim, eu acho que isso tudo é cultura e tudo tem que ser preservado, porque é o que vai ficar para o futuro, como referência para quem nasceu aqui. Uma cidade que preserva suas raízes e valoriza sua história, constrói um ambiente agradável para seus moradores e para quem vem visitá-la, e faz com que desperte o sentimento de querer voltar em breve. São Brás tem uma outra característica que é própria. Embora seja uma cidade do interior, conseguiu preservar alguns elementos, especialmente na música, na religiosidade e na convivência. São Brás conseguiu preservar o carinho, a atenção, o zelo com o que vem de fora. E isso é próprio da mineirice de São Brás. É uma cidadezinha simples, mas de povo acolhedor, sabe? O lugar é bom, o povo é bom. A convivência de uma cidade pequena com uma rodovia de grande fluxo de veículos traz problemas que refletem na preservação do patrimônio cultural da localidade. A rodovia aqui dentro da cidade, ela tira um aspecto que é próprio das nossas cidades do interior, a tranquilidade de você poder transitar livremente. Uma das grandes mudanças que provocou uma alteração grande aqui, pelo menos na nossa atividade, foi o aumento do trânsito. O trânsito aumentou demais e o barulho é ensurdecedor. Então, a gente ensaia aqui nessa sala, por exemplo, ou dá aulas nessa sala, ou nas outras salas, e tem momentos que você tem que, no ensaio de uma hora, você tem que parar 5 vezes, porque os caminhões passando, freando por causa do quebra-mola. Então, realmente, você não escuta o que o pessoal está tocando, está cantando. Se o trânsito permanece dentro da cidade, significa que nós temos uma qualidade de vida muito menor, uma liberdade para os cidadãos de transitarem livremente, para as crianças. E o nosso patrimônio muito abalado, muito comprometido em função do trânsito pesado. Igual a gente tem falando, a igreja está toda balanceada, o lado todo estourado, todo mundo está vendo. Esses desafios fazem parte do desenvolvimento de uma cidade ou região. Eles nos fazem refletir sobre o que queremos para a nossa cidade, o que podemos retomar e o que devemos valorizar. A duplicação da BR, a ampliação, a construção de um anel, esse anel principalmente vai ser um alívio muito grande para o trânsito aqui da cidade. E o maior interesse que São Brás pode ter com o anel rodoviário e com a duplicação é, em primeiro lugar, a vida das pessoas. A vida preservada em todos os sentidos. Uma cidade que vive da identidade que ela tem das pessoas umas com as outras, as pessoas têm que conviver no seu espaço público. E especialmente para a preservação desses patrimônios que sofrem com o impacto do grande peso no transporte dentro da 383. Eu posso ter uma estrada, eu posso transitar, mas eu sei o que eu estou fazendo nela, se eu estou cuidando bem dela, se é isso mesmo, quem vai passar por aqui, quem que eu vou prejudicar ou quem que eu vou ajudar, né? Isso tudo é uma preocupação. Você não pode simplesmente chegar e colocar as coisas. Respeitar, resgatar e cuidar de nossa memória, assim como preservar os costumes, é manter viva nossa história, é construir um mundo melhor para as futuras gerações. Com o desenvolvimento pleno do ser humano, as estradas irão nos levar a lugares, pessoas e histórias que realmente valem a pena conhecer. É a farinha de trigo com fermento, o açúcar, uma pitadinha de sal,
a margarina junto com nata, os ovos. Eu coloco um pouquinho de canela. Eu não quero ficar muito morena, mas a canela é essencial também. E uma pitadinha de amor.